E aí, pessoal, continuando o nosso estudo da força eletromotriz, vamos exemplificar a existência do campo impresso no interior de uma bateria simples, uma solução diluída de HCl. Nessa bateria, vamos admitir que o número de íons H+ por unidade de volume é igual ao número de íons Cl- por unidade de volume. Observe a igualdade ilustrada no quadro. Vamos admitir também que a concentração de tais íons é maior do lado esquerdo da solução. Desta forma, podemos admitir a existência de um vetor dado pelo gradiente da função escalar n, orientado da direita para a esquerda, ou seja, orientado na direção e sentido de maior crescimento da função escalar n, já que a concentração dos íons é maior do lado esquerdo da solução. Devido a essas condições iniciais, vai ocorrer no interior da solução um processo mecânico de difusão, que tende a uniformizar a concentração dos íons em solução, fazendo surgir uma densidade de corrente de partículas representada pelo vetor G. Essa densidade de corrente de partículas é dada pelo negativo do coeficiente de difusão D vezes o gradiente de n. Observe que o vetor G é oposto ao vetor dado pelo gradiente de n, conforme era de se esperar, pois, se a concentração dos íons é maior do lado esquerdo da solução e o processo de difusão tende a uniformizar a concentração dos íons em solução, o vetor G, o vetor densidade de corrente de partículas, tem que estar orientado da esquerda para a direita, em oposição ao gradiente de n. Muito bem. A intensidade do vetor G é dada em partículas por segundo metro ao quadrado. A unidade do coeficiente de difusão é dada em metro ao quadrado por segundo e a unidade da intensidade do vetor gradiente de n é dada em partículas por metro a quarta. Como o íon H+ é mais leve do que o íon Cl-, nós podemos admitir com boa aproximação que o coeficiente de difusão do íon H+ é muito maior do que o coeficiente de difusão do íon Cl-. Consequentemente, o processo de difusão tende a acumular íons H+ do lado direito da solução, conforme ilustrado no quadro. E após certo intervalo de tempo, vai se estabelecer no interior da solução um campo eletrostático E vetor orientado da direita para a esquerda, conforme ilustrado no quadro. Esse campo eletrostático vai agir sobre os íons em solução. Devido à ação do campo eletrostático e da viscosidade do fluido, esses íons vão adquirir no interior da solução velocidades terminais, diretamente proporcionais à força eletrostática, oriunda do campo eletrostático estabelecido. E a constante de proporção entre velocidade e força é chamada de mobilidade iônica ou mobilidade do íon. Portanto, a velocidade terminal V do íon em questão é igual à sua mobilidade iônica μ vezes a força eletrostática F. Eu reforço, oriunda do campo eletrostático estabelecido. Muito bem. Observe que, para a mesma força F, quanto maior a mobilidade do íon, maior a sua velocidade terminal em solução. A partir de tais expressões, nós podemos, enfim, calcular a intensidade de corrente elétrica total na solução, combinando os dois efeitos, o efeito da difusão e o efeito do campo eletrostático. Vamos começar com o efeito da difusão.
O vetor densidade de corrente devido à difusão D é dado pelo vetor J mais o vetor J menos. J mais está associado ao íon H+, e o vetor J menos associado ao íon Cl-. O vetor J+, ele é dado por mais E que multiplica o vetor G+, somado com menos E que multiplica o vetor G-. Aqui vale a pena entender a necessidade desse produto fazendo uma análise dimensional para compreender melhor o porquê dessa expressão. Muito bem. Sendo assim, o vetor J devido à difusão é igual a E vezes o vetor G+. Então eu tenho E positivo, o menos D, então carrega aqui um sinal negativo, menos E vezes D+, gradiente de Nzinho. Lembre-se que Nzinho é igual para as duas espécies. Muito bem? Mais com menos, menos, então menos E que multiplica o vetor G-, ele é dado pela mesma expressão, então eu tenho menos D, isso faz com que o sinal fique positivo, então eu tenho D vezes o gradiente de Nzinho novamente. Colocando alguns termos em evidência, o vetor densidade de corrente devido à difusão é igual a, não vamos nos esquecer de colocar aqui o coeficiente de difusão associado ao íon Cl-. Muito bem? Então aqui nós temos menos E que multiplica o coeficiente de difusão associado ao íon H+, menos o coeficiente de difusão associado ao íon Cl-, vezes o gradiente de Nzinho. Muito bem. Consequentemente, o vetor J devido à difusão é aproximadamente igual a, levando em conta que o coeficiente de difusão do íon H+ é muito maior que o coeficiente de difusão devido ao íon Cl-, essa subtração vai ser aproximadamente D+. Portanto, nós temos menos E D+ vezes o gradiente de Nzinho. Muito bem. Agora vamos calcular o vetor densidade de corrente devido ao campo eletrostático estabelecido. Perdão. O vetor densidade de corrente devido ao campo eletrostático é igual a o vetor J+ somado com o vetor J-, e isso é igual. A expressão que eu vou colocar a seguir já foi deduzida por nós em vídeos anteriores. Então, o vetor J+, ele é N+, que multiplica mais E vezes o vetor V+, somado com N-, que multiplica menos E vezes o vetor V-. Muito bem? O vetor J associado ao campo eletrostático é igual a. Então aqui nós temos o N+ é simplesmente Nzinho vezes o campo, vezes a carga elétrica E, vezes a velocidade V associada ao íon H+. Então nós temos aqui μ+, que multiplica a força eletrostática. A força eletrostática ela é dada por Qzinho vezes o vetor campo elétrico. Então, se eu vou substituir aqui a força F para o íon H+, nós temos mais E vezes o vetor E. Então, E ao quadrado vezes o vetor E, somado com o vetor, somado com o N-, também vale Nzinho,
vezes menos E, então regrinha de sinal, vezes E, vezes a velocidade V associada ao íon Cl-. Aqui nós temos Mi menos, que multiplica a força F associada ao íon Cl-. Então, nós temos menos Ezinho vezes o vetor E. Menos Ezinho fica mais E quadrado e aqui aparece o vetor E. Muito bem. Bom, o vetor J associado ao campo eletrostático, ele é igual a... Então, nós temos aqui NE quadrado, que multiplica Mi mais somado com Mi menos, Mi mais somado com Mi menos, vezes o vetor campo elétrico. Muito bem. Mais uma vez, nós podemos fazer uma aproximação igual a que fizemos para o coeficiente de difusão. Nós podemos admitir que a mobilidade iônica do íon H+, é muito maior que a mobilidade iônica do íon Cl-. Consequentemente, essa soma vai ser aproximadamente Mi+. E com isso, o vetor densidade de corrente associado ao campo eletrostático é igual a N vezes E ao quadrado, né? Aproximadamente igual, NE quadrado Mi mais vezes o vetor campo elétrico. Muito bem. Bom, conhecendo essas duas expressões, nós podemos, enfim, obter o vetor densidade de corrente total, somando as duas contribuições. Então, esse vetor densidade de corrente, levando em consideração agora todos os efeitos envolvidos, os dois no caso, ele é igual a menos E D mais vezes o gradiente de Nzinho somado com N E quadrado Mi mais vezes o vetor campo elétrico. Aproximadamente, observe a expressão obtida. Bom, conforme vimos no final do vídeo anterior, o vetor densidade de corrente pode ser escrito também como sendo o produto da condutividade elétrica sigma pelo campo eletrostático mais o campo impresso que se estabelece no interior da bateria. Lembre-se que essa expressão representa a generalização da lei de Ohm microscópica. Bom, nós podemos agora, enfim, comparar as duas expressões termo a termo e, enfim, obter uma expressão para o cálculo do campo impresso na bateria. Muito bem? Comparando essas duas expressões, vemos que esse termo possui o campo elétrico, sigma vezes E traz o campo elétrico, por comparação, vemos que a condutividade elétrica sigma é igual a N vezes E ao quadrado vezes Mi mais. Então vamos dar o devido destaque para essa expressão. Muito bem. Sigma vezes o campo impresso está para esse termo. Logo, colocando essa igualdade aqui, nós vamos obter a seguinte expressão. Sigma. Bom, eu posso já substituir a condutividade elétrica sigma pela expressão abaixo. Então eu reforço. Sigma vezes o campo impresso é igual a esse termo, sendo sigma dado por essa expressão. Portanto, N E quadrado Mi mais, condutividade elétrica sigma, vezes o campo impresso é igual
a menos E vezes D mais vezes o gradiente de Nzinho. Simplificando esse quadrado com esse E e isolando o campo impresso, obtemos a seguinte expressão. Campo elétrico impresso é igual a menos, que multiplica. Então, eu tenho D mais sobre E mi mais, D mais sobre E mi mais, que multiplica o gradiente de Nzinho sobre o Nzinho. Essa é a expressão que nós estávamos procurando. Observe que o vetor campo impresso possui origem puramente cinética e esse vetor é um vetor oposto ao gradiente de Nzinho por conta desse sinal negativo, conforme eu ilustro na figura inicial. Muito bem, observe mais uma vez as expressões obtidas. Com isso eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar o estudo da força eletromotriz partindo dessa expressão. Até a próxima.